sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Tu és santo, o Senhor nosso Deus é santo. Obrigada, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Por isso nós todos nos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado. Que o seu coração seja abençoado nessa tarde, porque o Senhor disse que Ele despejou as bênçãos dEle de paz, de proteção sobre a sua vida, em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos dizemos amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor disse, né? Em Abraão, através de Abraão, nós recebemos todas as bênçãos. Então, Deus deu essa bênção para Abraão, né? O que você for, você vai ser abençoado, você já está, e você vai ser o canal das bênçãos para as outras pessoas, porque eu estou te abençoando. Então é isso aí. Essas bênçãos chegaram até nós através de Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia, né? Que as bênçãos de Abraão nos pertencem agora através da fé. Amém? Então toda a glória ao Senhor, todo louvor, né? Pelo que Ele fez por nós. Porque nós não tínhamos condição, mas Ele deu um jeito para que nós pudéssemos chegar nesse lugar que Ele preparou para nós. Então, eu quero ver com vocês hoje aqui sobre assim, como que nós vamos ter vitória nas situações difíceis da nossa vida, porque a Bíblia promete vitória, e é a promessa de Deus. Deus não falha, já está escrito que Deus não mente e que as promessas deles todas são amém. Então nós não temos que ficar duvidando, porque se as promessas de Deus são amém, isso quer dizer que elas já estão realizadas, tá? Então nós precisamos saber como que nós vamos entrar nessa algo que Jesus venceu para nós. Jesus venceu as dificuldades, porque Ele disse: no mundo haveis de ter tribulações, mas eu venci todas. Então Jesus nos deu essa vitória. Já está feito, a obra está completa, não tem mais nada. O que Deus tem que fazer agora? Nós temos que achar esse caminho da vitória, e é na palavra, tá? O caminho da vitória está na palavra. Sabe por quê? Muitas pessoas desistem porque elas oram um mês, 15 dias, um mês, depois oram 3 meses, 4 meses, 6 meses, e não acontece nada. Na oração é óbvio, porque Deus está primeiro agindo no íntimo, no nosso íntimo. Ele tem que agir primeiro no alicerce, né? Porque se é um alicerce detonado, não dá para construir nada ali, edificar. Então Ele está agindo num lugar onde nós não vemos, que é o fundamento da palavra sendo estabelecido na nossa vida. Para isso, Ele tem que fazer limpeza aqui dentro. Ele tem que tirar o nosso pecado, essa que é a verdade. Tá? Que quando nós nascemos de novo, os pecados foram perdoados do passado naquele dia. Mas nós temos uma alma totalmente deformada. Foi ali que Deus agiu. Então, aí vem o processo de crescimento espiritual, de purificação, aonde? Na alma, no homem velho. Tá? Porque lá que está a raiz dos problemas, a raiz do mal, do pecado. Então isso é trabalhoso. E muitas pessoas, na verdade, elas querem os dons. Só que os dons são perigosos. Porque quando eles estão manifestos, eles vêm, Deus não vai dar moleza. Ele vai fazer aflorar o pecado de cada um. As pessoas não entendem isso. Então elas ficam ofendidas,
machucadas, arrebentadas. Mas foi Deus que provocou isso porque você começou a orar. E se tem a ministração de alguém que tem esta unção, então o dom vai fazer isso. Certo? Não é bom saber? Então, aí entra, eu vou explicar melhor. Hoje não, porque hoje eu quero falar de vitória, tá? Mas para entender a vitória, a gente tem que saber um pouquinho sobre discernimento de espíritos. Eu já falei um pouco aqui outro dia, mas vamos mais um pouco a fundo sobre o discernimento de espíritos, que é um dom. Discernimento de espíritos é um dom. Então, nós quando estamos querendo muito dom, nós devemos pedir para Deus também nos dar esse dom de discernimento. Mas atenção, Deus não vai dando dom sem ter a Bíblia aqui dentro. Não tem como, Ele não vai explodir uma pessoa, acabar com a vida de uma pessoa se ela não tem a base aqui. Muitas pessoas começaram a orar bastante, o dom veio e elas não ficaram lá no quarto, onde você queira, mas vamos dizer o quarto, ficar sozinho com Deus, para Deus purificar. O ministério cai, a pessoa é exposta no pecado, na frente das pessoas, causa uma porção de coisas. Então, Deus dá, e é preciso ter discernimento de espírito, principalmente quem vai servir a Deus que quer. Porque tem gente que não quer, mas tem gente que quer. Então, se quer servir a Deus, precisa ter discernimento de espírito. Quer dizer, o pastor principalmente tem que ter, porque ele tem que conhecer as ovelhas e saber o que está lá. Só que então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que não é muito explicado o negócio de dom, o povo não sabe muito. Então, quando o dom está em ação, está em operação, o dom de discernimento é assim, olha, por exemplo, a pessoa que está com o discernimento ali na hora, ela fala uma coisa, ninguém entende porque ninguém viu, porque aquilo é sobrenatural. Então as pessoas não entendem e muitas pessoas se afastam ou criticam a pessoa que tem esse dom, certo? Então observa quem tem esse dom. Quando é falado algo, você nunca viu, nossa, nem pensei, lógico, você não está com o dom. O pastor tem que ter esse dom. E graças a Deus nessa igreja tem. Então isso apavora as pessoas porque elas não conhecem a operação do dom e criticam o posicionamento de quem está sendo usado com o dom. Porque esse dom é para alertar. Porque tem que separar o pecado. Sabe? O joio do trigo, para ver a ordem no corpo de Cristo. Isso é importantíssimo. Então as pessoas não têm noção. Eu quero dom de cura, eu quero dom de profetizar. Ai, ai, ai. Se Deus despeja o dom de profetizar, e quem está com o dom chega do seu lado, vai expor tudo que é seu na frente de todo mundo. Deus vai fazer. Você não vai querer, ninguém vai. Então, dom é isso. Dom é isso, é a manifestação mesmo. Presença de Jesus. No meio, Jesus é santo. Ele vai agir. Ele vai expor para que a pessoa se arrependa. Esse é o objetivo. Então, o discernimento é muito importante, inclusive para ter vitória. Porque se eu não sei que espírito que está agindo, como é que eu vou ter vitória? Para eu ter vitória, Deus tem que me alicerçar na palavra, me colocar num lugar na palavra. Por isso que tem que ler Bíblia, tem que estudar a palavra. Você quer quanto de poder de Deus na sua vida? É o tanto de palavra que você tem dentro de você. Porque quando você for orar, não é só para dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É isso. Não tem uma palavra lá dentro, quer dizer, você não tem. Porque não sai outra coisa. Experimenta lá em casa. Sozinho. O que sai? Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Só sai isso. Tá bom que Deus é isso, mas você tem que, por isso que eu digo, que para você louvar e adorar a Deus, você tem que ter a palavra lá dentro. Porque você vai ter que falar o que a Bíblia diz que Ele é. É isso que tem que sair de dentro de você. E esse é o louvor e a adoração adequada, certa? Vocês estão me acompanhando? Tá? Então, é importantíssimo ter a palavra para que Deus possa, então, dar o dom do discernimento de espírito. Peraí,
que está acontecendo? Se você pede e vai orando, você vai entender e vai saber. Porque você vai saber qual é o pecado que está na pessoa. Isso é importante. O pastor tem que ter isso. Porque senão a comunidade não pode ficar solta com o que acha que deve fazer. A obrigação do pastor é cuidar das ovelhas. Só que quando o dom está em operação, as ovelhas não querem. Elas só querem uhul. Não fale de mim. E Deus vai falar. Essa que é a verdade. Estão me acompanhando? Então, sabe, por isso que nós cantamos várias vezes aqui, que precisamos receber do Senhor, então, esta condição de aprender a se submeter. Isso é obediência e submissão a Deus. Tá? Porque, no geral, a carne e a alma, ela não é obediente nem submissa. Porque ela é altiva, ela é orgulhosa. Essa é a natureza do pecado. Vocês estão me acompanhando? Nossa, é sério isso. Tá valendo? Para crescer, para crescer. Para crescer espiritualmente, tem que passar por isso tudo. E é bom? Não, é porque o pecado, né? O pecado mata. Então ele tem que ser tratado. E muitas vezes, a hora que Deus vai tratar o pecado, tem muitas pessoas que somem do mapa. Não, eu quero ir num lugar que fale coisa mais light. Né? Mas só que Deus não vai estar lá. Essa é que é a diferença. Tá? Não, eu vou orar, eu sei muito bem orar, eu oro em casa. Mas lá não está o dom, né? Lá não está o dom. Você não está deixando o dom nem aparecer em você, porque você não aceita nem a limpeza do seu coração. Então, isso é um perigo, porque cai em buraco a ovelha sozinha. Vai para o precipício. Não tem como Deus arrancar depois que cair de lá. Vai despedaçar. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é a vida de quem está orando. Por isso que tem muitas pessoas que dizem, eu orei 6 meses. Olha, gente, tem que orar até o fim. Porque não acaba a limpeza. Não acaba, é muita coisa. E, além do que, tem que ter a limpeza diária. Por quê? A pessoa nem sabe o que ela vai pedir perdão para Deus se ela não fica sozinha com Deus. Sabe por quê? Tem que meditar. Por isso tem que ler. Não, mas peraí, vamos simplificar o que é meditar. Pega uma porção da palavra de Deus, lê, depois você fica sozinho com Deus com aquela palavra. Meditando, porque aquilo tem que mudar você. Certo? Aquela porção que você leu neste dia, o que Deus falou, você vai meditar naquilo. Por isso que se você for ler a Bíblia tudo num dia não vai dar. Então pega umas porções, sabe? Porção. Não pega exagero porque cai fora. Você não capta, sabe? Você quer adiantar logo? Não, eu quero acabar logo de ler isso. Não, essa pra quê? Depois você vai começar de novo. Então pra que essa pressa boba, né? Que a gente quer acabar logo o quê? Não quero que acabe a presença de Deus na minha vida. Quero estar com Ele. Certo? Então examine isso. Quando você for ler a palavra, por isso que a palavra do Novo Testamento é mais fácil, que é para a igreja. A do Antigo Testamento é uma palavra mais densa, nós precisamos dela. Ela é para quem está crescido espiritualmente, para meditar. Não é para ir ver significado, o que a teologia fala. Isso não vai adiantar. Você tem que ter a revelação do que Deus fala. E o que é revelação? Revelação é quando você... Ai, meu Deus, agora eu entendi. Nossa, acabei de entender. Eu já ouvi falar tanto, mas nunca fez clique. Agora deu clique. Ai, isso é revelação. Mas com esta revelação, também é revelação do seu pecado. E aí, você vai gostar? Quando Deus começar a falar o seu pecado. Porque você tem que confessar o pecado. Você tem que falar o pecado para Deus. Que você não quer mais e você vai usar uma palavra da Bíblia para fazer a sua oração para você ficar liberto. Certo? Eu não posso dar a palavra agora porque Deus não vai expor você aqui agora, certo? Em nome de Jesus.
Que eu também não estou interessada em ver pecado de ninguém, não. Mas acontece, ué. Se Deus me deu esse dom, não tem como. Eu não estou fazendo nada que tem. É Deus. Então, porque você fica cheio de palavra de Deus, cheio da presença de Deus. Acontece. Ora bastante em línguas, acontece. Então, muitas vezes, preciso saber muito com Deus como que eu vou lidar com isso, porque nem eu sei como que eu vou lidar. O Espírito Santo me mostrou, me fala, eu vejo, eu sei. Eu nem preciso estar na presença da pessoa, nada, eu sei. Então isso incomoda. Então olha gente, vocês que estão orando para crescer espiritualmente, e lá em casa também, as pessoas, uma coisa, elas querem fugir de mim. Porque estão com medo da revelação. Não precisa ter medo de Deus. Deus não vai. Ninguém. Deus vai só ajustar. Tá? Porque quanto mais longe você vai ficar, pior para você. Para poder se libertar. Então, mas essa é uma tática do inimigo. Certo? Essa é o jeito que o diabo age para afastar as pessoas das palavras proféticas. Ele tira as pessoas, porque ele quer impedir que aconteça o que aquela profecia foi dita. O que está sendo dito. Tá? Então ele vai causar, assim, constrangimento na pessoa e não é para ter. Se eu amo Jesus, eu tenho que me aproximar dele, não me afastar dele. Vocês estão me acompanhando? É importante saber isso. Vida espiritual, dons, o que é? Está valendo isso? O discernimento é importantíssimo. Então, é muito importante porque você vê o pecado e a ação do diabo na pessoa, na igreja, seja como for. O que está rolando? Ou na casa, na família, no emprego, sei lá, no que for. Você tem que saber. E para que você tem que saber? Para saber como orar, para você ficar livre. Tá? Porque é isso aí, a pessoa que não se entrega a Deus, nunca vai deixar Deus pôr a mão naquela área. Deus sabe que tem pessoas que não vão querer, que não vão ser transformadas. Deus sabe tudo. Sabe o começo e o fim. Sabe da minha vida, se eu for para cá, se eu obedecer, vai ser assim. Se eu não obedecer e for para cá, vai ser assim, vai ser. Se eu quiser seguir aqui, ele não vai me manobrar. Ele vai me orientar se eu ficar com ele. Então, por isso que não precisa ter medo. A oração em línguas, com a palavra, vai ajudar você a chegar nesse lugar. É para você chegar nesse lugar e se encontrar com você. Confiando em Deus a ponto de você dar a sua vida para Ele, o seu pecado. Coisas que precisam mudar na sua vida. O modo de viver, que Deus vai ensinar tudo sobre a vida. Ajustar o seu horário de vida, do dia. Ajustar a sua alimentação. Ajustar o seu convívio. Ajustar o seu trabalho. Ajustar a sua oração. Tudo. Deus Ele vai interferir em tudo. É uma grande mudança. E com isso Ele está limpando tanto você, que você fica num estado de paz absoluta. E aí a vitória. Deus começa a carregar você. Em vez de você querer carregar e manobrar a sua vida. Então é muito melhor com Deus, tá? Então é isso que acontece. Os dons as pessoas querem. Eu quero ter dom, quero ter dom, quero ter dom. Mas quando o dom está em operação, as pessoas não querem. Que existe isso. Uma vez lá na conferência, ainda era lá em Belo Horizonte, era lá num, como é que fala? Era um hotel que era um casarão muito grande nas montanhas, ali perto. Quer dizer, num bairro retirado lá de Belo Horizonte. E tinha um rapaz lá que sempre sentava. Ele quis sentar ali na frente, porque na frente sentava eu, minha mãe, mais algumas pessoas, que era pequeno assim a frente. Mas aí ele cismou de sentar lá na frente. Ah, meu Deus, o pastor dele foi direto em cima dele. Nunca mais aquele rapaz sentou na frente. Fugiu. Porque ele estava dizendo, olha, é bom você entregar o seu pecado para Deus. E contou bastante coisas, o que aconteceu em ministrações que Deus usou ele para ajudar a pessoa a ficar liberta.
Então, ele falou, para que não aconteça isso, é melhor você se entregar. Mas ele tinha uma situação complicada, o rapaz. E ele ficou com medo, ele não ficou liberto. Você sempre ficou lá profundo. Ele ia, mas ficava lá profundo. Então é isso, sabe? É óbvio, quando eu digo que Deus vai falar, Ele dá chance, mas chega uma hora que pode acontecer dele exortar. E o Kenneth mesmo já falou várias vezes, e outros, não é só Kenneth, vários, centenas de pregadores nos Estados Unidos, é que a gente não conhece todos, mas tem muitos, e já tiveram muitos ministros de Deus com dons mesmo, e com tudo, com a presença do Espírito Santo nas ministrações, de Deus usar e falar, se você não corrigir a sua vida neste ponto, você vai morrer. E então, dons são assim. Certo, gente? Então é importante. Nós temos que querer os dons, porque Paulo prega isso. Nós devemos, porque isso ajuda na edificação da igreja. Só que as pessoas que não querem se entregar ficam com medo dos dons. Acham que é a pessoa, principalmente o dom, quando vem a palavra profética de Deus, revelando sobre a situação da pessoa, ou o discernimento de espíritos. As pessoas criticam quem tem discernimento de espírito. Acha que é, sabe assim, pessoa que fala demais. Não. Porque ninguém está vendo, é cegueira espiritual, não vê. Só se o Espírito Santo abrir os olhos espirituais para poder mostrar. Mas isso daí vem de acordo com a necessidade do ofício que está sendo em operação, usado. Tá bom? Valeu isso? Então, nós vamos ver aqui sobre vitória. Como eu disse, nós precisamos aprender mais sobre vitória. Como que nós vamos ficar abençoados. Então, vamos ver os segredos da vitória. Vamos ver Hebreus capítulo 4. Porque nós sabemos que a nossa vida é cheia de desafios, de guerras espirituais, de batalhas. Todo mundo passa por isso. Mas, dentro de todas estas condições, nós podemos ter a vitória. A Bíblia diz que é para nós termos. Em todos os problemas da nossa vida, é para nós termos a vitória. Mas, olha, a gente tem que ser perseverante. Perseverante é uma vida inteira de busca, de andar com Deus. Vence tudo, tudo. Mas vence tudo, não importa quantos anos a pessoa tenha. Pode levar 40 anos. Vence, como eu digo, né? Eu vivi em pé de guerra lá com meu marido. Eu falava branco e ele falava preto. Ah, meu Deus, a gente sempre se amou, mas era difícil. Ficavam umas coisas assim que ele não tinha que ver. Era meio complicado. Sei lá. Acabou tudo. Acabou tudo. 44 anos agora. Mas uma vida de oração. Tá? Então é isso aí, para mudar e resolver problemas íntimos, pessoais. Não é resolver problema dos outros, porque a gente quer resolver o problema dos outros para ficar com pecado. Não. Problema pessoal vai sendo resolvido. Você entra numa condição de bênção pela purificação de vida que está acontecendo, tá? Então, a palavra de Deus que nós vamos ver aqui fala sobre descanso, que nós temos que descansar em Deus. Então, para nós termos a vitória dos problemas, das situações, nós precisamos aprender esse caminho do descanso. Quando você está descansando, você está fazendo o quê? Nada, né? Descanso é isso, quer dizer, nada quer dizer, você não vai dar a sua mãozinha para resolver o problema. Eu vou mostrar bem aqui hoje, até no livro do pastor dele, como que é tentar resolver dando a mãozinha. Tá? Porque às vezes demora muito para ser resolvido e nós já vamos logo resolvendo, porque a alma, né, ela quer determinar, mas se eu aprender a descansar no Senhor, eu não vou ter mais essa condição. Porque isso é entrega absoluta.
Mas olha, é através da palavra. Não dá para se entregar sem a palavra. Porque se eu aprender a dar os meus problemas para Deus, Ele vai tomar conta. Se eu aprender, quero aprender, é isso aí. Se eu aprender a dar os meus problemas para Deus, Ele vai cuidar. Então, é no descanso que eu dou problema para Deus. Eu observo, até hoje, é assim, eu estou lá adorando a Deus, eu estou orando em línguas, eu faço um mix, conforme. Eu estou na presença de Deus, estou livre, estou na presença dele. Mas, de repente, eu quero entregar uma situação, uma coisa que eu já comecei lá na entrega. Aí eu, não, estou adorando o Senhor, não preciso, já está entregue. Eu nem preciso lembrar Deus, já fiz. Tá? Porque tem as etapas da oração. Mas esse domínio, esse controle é espiritual, gente, não é mental, humano. Isso acontece com o domínio do nosso espírito. É o espírito que domina, não é a alma. Porque a alma e a mente é isso aí. Então, Senhor, eu te amo, eu já fiz todas as entregas, né? Aquela lista da família, da cura, e sei lá, de tudo que eu quero. Já fiz, entreguei tudo. Mas aí pronto, agora eu vou ficar na tua presença, aleluia. Mas Deus, toma conta daquela situação. Eu já fiz. Agora eu vou esperar o Espírito Santo fazer a oração. Essa que é a oração verdadeira. Por isso se chama descanso. Porque você já falou bastante. Já pôs toda aquela lista. Você já fez. Não é errado fazer a lista. Claro, tem que começar por alguma coisa. Você faz sua lista. Eu estou precisando disso, de Deus, aceita. Só que dobra a lista, põe para lá. Esquece da lista, esquece de você. Ele ouviu. Desde a hora que você entregou, ele ouviu. Agora você vai se entregar a ele. Tá valendo? Agora você vai se entregar. O que você leu na Bíblia? O que falou ali na Bíblia para você? Tipo final de Romanos. Vamos dizer que você esteja na última parte. O que aconteceu ali? Tantas coisas difíceis. Aconteceu com Paulo, ele não brigou com ninguém, não sentou a mão em ninguém, não xingou ninguém, ele não fez coisa nada. Ele se tornou fraco para resolver, mais forte no Senhor e aguentou tudo. E chegou aonde ele tinha que chegar. Então medita nisso, que é isso. É isso. A palavra vai dominando você. Se não acontecer isso, você não muda de vida. Tá? Vocês estão acompanhando? Então, vamos pensando assim, quando você estiver lendo. É bom ler o Antigo Testamento para você saber quando você está lendo o Novo, o que ele, referência que ele faz de lá, o que é, que pedaço e tudo mais. Mas se centraliza mais no Novo Testamento. Porque aqui está falando da nossa vida, tá? Então, o que nós temos que fazer? Achar esse lugar de descanso que é ligado à quietude. Quietai-vos, não foi isso que ele disse? E saber que eu sou Deus? Ele disse isso. Sim, também. Então, eu tenho que ter essa quietude, que é isso daí. Não é mais para eu ficar pensando na minha lista. Gente, isso não é controle mental. Isso é direção do Espírito. Ou seja, é o meu Espírito que vai controlar. Porque o meu Espírito está submisso ao Espírito Santo. Então é todo dia, você quer aprender a nadar, que jeito? Primeiro que você morre de medo, você não pode ver água nem fazer assim, que você treme mais ainda. E para descer lá, só no pezinho até o tornozelo, aquele pânico, aquele horror, vai devagar. Você não vai ficar um peixe num dia. Certo? Você vai aprender a se soltar em Deus, através da palavra, para ficar quieto aqui dentro. Você vai começar a perceber o barulho, ou seja, a sua mente dando ordem. Não, vai comprar tal coisa que você está precisando. Manda consertar aquilo. Vai falar com aquela pessoa. Gente, é uma interrupção total. Você não entrou em lugar nenhum em Deus. Então você tem que ficar barrando a alma e trazendo ela de volta. O pastor David falou isso milhões de vezes. Mas é isso aí. Vamos em frente,
Porque você tem que entender o que ele está falando. A hora que você está orando, que acontece isso com você. Ai, mas bem que podia ser assim, podia ser assado. Não, mas aquilo. Ai, não estou gostando. Ai, estou adorando. Ai, isso aqui. Ah, gente, é o cansaço. É barulho. Não, eu vou ficar pensando na palavra. Também não é assim, não é um controle mental. Não, eu não vou aceitar isso. O Senhor é o meu Deus, estou aqui para te adorar. Vai focalizar Jesus, lembra? E nós temos que, não podemos sair do foco, que é Jesus. Nós temos que estar focalizado nele. Então, se eu estiver quieta aqui dentro, então eu estou descansando. Eu não estou mais lutando para ajudar, para acontecer o que eu quero. Aí se eu fizer assim, não, vou fazer assado. Não, isso vai dar certo. Ah, não, não, peraí, mas então se eu fizer... Sabe, isso daí, você está pondo a sua força. Isso é que é você pôr a sua força. Ao ponto de você levantar e ir lá e fazer. Não, acalmai-vos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então é isso que tem que ficar submisso. Para você obedecer. Então, a quietude traz o descanso. Não preciso mais ficar dando ideia nenhuma do que jeito que eu vou resolver. Eu não vou resolver nada. Não vou atrás de ninguém, eu não vou falar. Não vou pedir. Não é, Deus vai fazer. Deus não falou para eu ir lá pedir. Pode acontecer esse fato. Pode acontecer. Mas não é toda hora que ele está falando isso. Muito pelo contrário. Não é, né, gente? Não é. A gente é que vai atrás, né? Oi, vai, será isso, aquilo? Porque já queremos dar a solução para o problema. Quando Deus dá a solução é eterna. Ninguém vai arrancar de você. Guerra haverá, mas ninguém vai arrancar. Ele fez o resultado, ele deu. Agora, se eu fui atrás e eu pus a minha força, eu caí. E aí acabou, ficou tudo feio, sem graça e sem vitória. Então, a vitória só vai estar encaixada onde tem descanso. Tá? Tá valendo isso? Você tem que aprender a descansar. Mas, gente, descansar não é ficar deitado dormindo. Não precisa descansar, isso é descansar o físico. É descansar lá dentro, a alma. Pro espírito, porque o nosso espírito, gente, ele não dorme. Né? Existe uma parte nossa aqui, do subconsciente, que ele descansa, mas também ele não apaga. Ele tá... Gente, não acontece coisas quando você está dormindo, que é a própria condição viva, real, no sonho, é verdade aquilo. Sabe disso, não? Claro! Você acorda e fala, meu Deus, mas é tão real. Então, é real, porque o seu espírito está acordado, está acontecendo. Você já não guerreou com o diabo dormindo? Quando ele vem? Nossa, vixe! Às vezes estou dormindo, do nada eu acordo. Sento na cama, preciso ficar orando, sai daqui agora, diabo. Em nome de Jesus, o Espírito sabe. O diabo entrou lá. Mas o meu espírito não dorme e Deus guarda o meu espírito. Tem o Espírito Santo cuidando de mim, no caso da palavra, da presença de Deus, que eu acordo na hora. Sento, expulso de... Ah, não, aqui você não vai ficar, sai daqui. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Você entende, então, o que é a vida espiritual? É por aí. Então, o nosso espírito tem poder de Deus. Não é a alma. A alma tem que ser submissa e encaixada. A alma tem que seguir o espírito. Por isso que todos os dons vêm do espírito. Não é da cabeça, da mente. Não é por aí. Então, se eu estiver descansando, eu vou ter vitória. Eu tenho que descansar. Não, eu vou ficar aqui. Eu tenho que precisar. Eu vou ficar aqui com Deus. Porque eu tenho que aprender isso. Você vai orar, você fala isso lá. Quando você entrar lá, sozinho. Não, eu tenho que aprender a descansar. Eu tenho que aprender a ficar quieto. Como que é isso? Me ensina, Espírito Santo. Já li a Bíblia. Agora eu vou descansar e vou ficar quieto por dentro. Me ajuda, Espírito Santo. Ele é o seu mestre. Quem opera aí dentro de você é Ele. Aliás, Ele mora aí. Ele está com você. Olha que demais. Né? Então vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 1. Olha só, gente. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa
de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tá muito barulhento a ideia. Tá dando solução para a sua vida. O que você ganhou com isso? Nada. Agora eu estou com um problema, eu vou atrás desse, daquele outro, fazer isso, e não está resolvendo nada. Você está exausto, cansado, está acabando com a sua vida. Então é isso que ele diz. Mas é preciso que ninguém falhe, como ele diz aqui, porque tem alguém falhando. Porque também, no versículo 2, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, versículo 1, o que ele está falando aqui? Que é quando a pessoa quer usar a própria força, que é muito competente. Não é que aquela pessoa que é mais assim, quieta, não é tão agitada, que ela não use da força própria. Ela senta ali, não faz nada, também e inventa alguma coisa. Entende isso? A força humana é uma ideia mental para resolver problemas. É isso que Deus está falando. Não siga isso. Não siga essas coisas, tá? Não podemos deixar que essa força humana interfira na nossa vida. Você tem que aprender. Se você não descansar, você não vai aprender. Aí você está vendo o negócio, está fervendo. A situação está fervendo, o problema. E eu não vou fazer nada. Não. Qual é a solução? Onde você viu o resultado para resolver isso? Então vai orar e descanse. Ela procura, ensina. Eu não vou agir para resolver essa situação. Eu vou agir quando o Senhor me mostrar como que é. Então, você vai ter que buscar essa quietude lá dentro com a palavra. Esse silêncio. Ai, gente, não é máximo. Sabe, Deus carrega você assim. É o máximo isso. Olha aqui, você vai me dar tanto por mês. Tem gente que exigindo outro. Você vai fazer isso. Ixi, credo. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não vai acontecer, não. Você vai chegar em lugar nenhum. Em vez de você ficar nessa, que é um desgaste, vai sair briga, vai sair tanta coisa nisso, você vai com Deus. Ele vai te dar uma condição que você não vai entrar mais nisso. De exigir. Lembra que eu exigia 10º do meu marido? Naquelas épocas que ele pegava meu cartão, ele queria ver se eu parava de orar. Coitado, não era, ele queria assim, que eu... Mas é que o diabo que entrou. Quando o diabo vê as profecias faladas para você, e vê que você está orando, e você está indo na igreja que tem dons, em operação, ele fala, isso vai acontecer na vida dela, eu tenho que dar um jeito. Digo ele. Tipo, não. Faz as suas orações do seu jeito, não fica com isso. Ele queria que eu parasse com tudo. Eu sozinha do meu jeito, o que eu ia fazer? Eu estava indo aprender. Então eu tirava tudo. Ai meu Deus, estava mais um dinheirinho, estava tão curto. Deus falou assim, começa orando, abençoando o que você tem, para ser multiplicado. E eu fui fazendo, Deus me ensinou. Porque eu ia buscar Deus, mas eu estava assim, aquela pessoa que dá 2 braçadas e afoga um pouquinho. Dá umas pernadas e fica lá. Mas estava remando, de qualquer maneira. Sem parar. E Deus foi me ensinando a ficar mais tranquilo em cima da água. Até o ponto de chegar a boiar. Eu acho que eu tenho que dar o 10º, porque eu queria um pouco mais, não sei o quê. Não tem dinheiro, tá difícil. Não tem dinheiro. E tal. Daí de repente, vamos ver se vai dar. Ai, mas dava assim, ai meu Deus. Mais um ano de trabalho para chegar ao tal do 10º. Acabou, aleluia, acabou na minha vida isso. Não preciso pedir nada. Glória a Deus. Não é bom esse Deus? Não pensa que ele vem toda hora, querida, estou dando isso. Não,
É isso, também não é assim. Não tem nada disso. Ele tem aquele dinheiro que ele me dá, tá lá, tá abençoadíssimo. É lógico que eu não sou louca, né, gente? Não saio aí fazendo aleluia com o dinheiro. Mas, né? Mas, gente, tem noção, não tem mais essa condição. Então, isso é condição de pobre. Pobre é mente pobre. Às vezes a pessoa está com o baúzão cheio de dinheiro lá e está pobre, pobre, pobre. Né? Pobre não é só carteira vazia, às vezes é a mente. É horrível. Vocês estão me acompanhando. Então não descansa uma pessoa dessa. Ficar contando, vendo se tem, se não tem. Ai, que situação horrorosa. Então é aquietar-se, depender de Deus, o provedor. Principalmente se você está fazendo o que Ele quer, se você está agradando Ele. Como que você agrada a Deus, criatura? Ficando na presença dEle. Papai do céu, te amo, te adoro. Eu me entrego a Ti, Senhor. Você é tudo para mim. Eu não sei viver sem Você. Age na minha vida. Eu dou a minha vida para Você, Senhor. Você é o meu provedor. Você é a minha rocha. Você é a minha salvação. Você é o meu tudo. Você está aqui comigo. Eu te amo, eu te adoro. E você vai entrando na dele. Quanto mais você ficar lá agradando, que é assim que se agrada, de verdade. É que nem chegar em casa com o papai bilionário, sentar no colo dele, paizinho, eu te amo tanto, papai já tira a carteira que você quer, filho. E não é que assim que funciona? Lógico que é. Ah, claro que é. É tanta satisfação de amor que Deus abre, sabe, o reservatório de bênçãos. É o máximo isso, gente. Mas primeiro nós temos que passar nas unhas do diabo, que ele vai prender. Ele vai, não, você não vai passar. Você não vai passar. Não, mas você tem que ficar firme, um objetivo, uma visão, um foco. Tá? Então não é para fazer com a força própria. Então no versículo 2, vamos lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A chave aqui é o quê? Tem que crer. Eu, quando vou orar, eu creio, gente. Absolutamente, eu creio. Eu estou diante dele, ele está aqui comigo. Quando eu nasci de novo, lá, a pessoa foi pregar, falou assim, quando você for orar, Jesus já está lá sentado esperando. Eu o quê? Achei isso o máximo, é verdade. Ele já está lá me esperando, meu rei, o meu Senhor. Eu tenho entrada livre agora, no sangue de Jesus, na sala do trono, Ele está lá me esperando para me abençoar, para fazer carinhos em mim, para me curar, para tirar as dores do meu coração, para tirar minhas frustrações, enfim, para me fazer uma pessoa cheia da presença dEle. É isso que é orar. Nossa, você muda, gente. É maravilhoso. Isso não quer dizer que não vão ter problemas. Justamente essa pregação é para saber como que você vai ficar mais forte que o seu problema. Agrada ao seu Pai Celeste. Aprende. Agrada. Chega lá, imagina você chegando na sua casa, abrindo, papai querido. Nossa, filho, como você mudou. Você era do mundo, nunca ligou para mim, nem olhou, nem vinha me visitar agora. O que você quer? Você está precisando de alguma coisa? Vai ser uma glória. Entende? Aí você vai descansar na presença dele, porque você tem certeza que ele está agindo para te abençoar, para te dar o que você precisa. Então, tem que ter a fé. Agora, veja aqui. Nós, porém, que cremos, entramos, então, no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras estão concluídas. Não entra no descanso quem não tem fé. Tem que crer.
O diabo está te atacando aí. Você sabe que é o diabo, você não sabe? E daí? Como é que é? Você tem que ficar mais forte que ele. Não é ficar só condenando o diabo, falando do diabo, resmungando. E ai, que é isso? Para de falar. Sabe? Para. Ele vai fazer ataque todo dia. Não é o caso. Quer dizer, ela tá achando ruim, então vamos piorar. Porque você viu, a evidência é só falar de mim, o diabo. Em vez de ficar falando de Deus. Para de falar do problema. É a mesma coisa que ficar beijando o problema, sabe? Louvando o diabo. Sabia, menina, meu carro quebrou. Sabia, menina, a fechadura da porta não abriu. Sabia, menina, o cara pegou e roubou minha carteira. Sabia, menina, ai, mas me deu uma dor aqui. Ih, o que você está fazendo? Louvando a Deus? Não, é o diabo. Tá vendo? Para com esse vocabulário, tá fora. Não tem Deus, não tem palavra. Fica exaltando o diabo sem parar. O diabo está atacando, o diabo está fazendo. Tá mesmo, isso é o serviço dele, todo dia, toda hora. Se ele não estiver atacando, é porque você já está dormindo com ele. Já é dele, está vivendo com ele está fazendo o que ele quer na sua vida. Pronto, já se entregou. E quem está nas trevas profundas nem percebe o que ele está fazendo. Certo? Então, ele está dizendo aqui, no versículo 3, que tem um descanso para nós. O que nós temos que fazer para achar esse descanso? Vamos ver aqui o versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí a pessoa não tem revelação da palavra, olha só, essa situação. Aí uma mãe veio falar para mim, tomara que ela estivesse assistindo isso agora, para ela entender o que Deus está querendo dizer com isso daqui. Olha, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, Deus, descansou das suas obras. Aí, querendo, nem tem palavra de Deus, nem tem comunhão com Deus, não tem revelação, portanto, e quer que a filha vai aprender, menina dessa idade assim. 5 anos, 6 anos, quer que a menina aprenda o Evangelho, você vai ser de Jesus. Ué, mas você é de Jesus por quê? Você precisa ser de Jesus. Para você falar com uma criança, para ela ser de Jesus, você tem que ser, porque ela não está entendendo nada quem é esse Jesus. Aí, então vamos ler a Bíblia de noite. Foi lá ler a Bíblia para a criança. Aí chegou nessa, peraí, mãe, por que que... Peraí, mãe, Deus não é Deus? Olha o pecado da criança. E Provérbios fala de criança que já tem pecado, né? Que tem que corrigir. Já leu lá em Provérbios que tem que corrigir porque a criança já tem pecado? Lógico. Ninguém ensinou a criança a mentir. Ela mente de repente. Bom, aí, mãe, olha aqui. Deus não é Deus? Lógico que é, filha. Mas, então, se ele é Deus, por que ele tem que descansar lá? Deus tem que descansar alguma coisa? E se ele descansa, ele não está me olhando aqui de noite para ficar dormindo no meu quarto sozinho. Então, como é que fica essa situação, hein, mãe? Coitada dessa mãe, não soube o que falar. Bem, minha filha. Não. Quer dizer, ué, mas se ele descansa, ele tirou o descanso de mim. E ela ficou gaguejando, não sabia o que falar. Então, e aí, o que você faz, hein? Por que você não vai procurar uma pessoa que sabe dar resposta para a filha? Mas eu posso dar resposta. Acontece que Deus ele teve esse descanso para nos dar o descanso. Ele não tem lá, Deus tem que descansar? Claro que não. Mas isso é revelação. Deus entrou num descanso, que é o sábado, que é o dia do Senhor, que aliás hoje é o domingo, né, que no Novo Testamento os cristãos passaram para o domingo, que aliás, aos poucos os próprios cristãos largaram mão do domingo, porque domingo eles vão na festa, domingo eles vão passear, no domingo, Deus que se dane. É isso que está acontecendo nesse mundo hoje. Devagar estão tirando Deus da própria vida. Mas, na verdade, o que está escrito no versículo 10 é isso, eu te dou a revelação. Deus me falou isso, quando eu li isso. Quando Deus descansou, Ele precisou fazer isso para nos dar um descanso. Senão nós não teríamos descanso. Nós entramos no lugar dEle, para Ele fazer. Isso é o descanso. Que glória! Isso é revelação. Então, se você tem revelação, você vai ter discernimento espírita. Não é o máximo?
Não é lógico. Agora, a criança, cadê a criança? Ah, que não está falando de Jesus mais, nunca mais, deve ser. Eu, hein? Se Deus dorme, eu também. Depois o diabo vem aqui, vem essas coisas ruins de noite, eu fico com medo aqui no meu quarto escuro. Eu não quero. Gente, não é horrível, hein? Você quer ensinar e você não tem resposta? E aí? Porque o diabo vem com a pergunta que você não vai saber responder. É óbvio que ele não vai ficar perguntando tanto para quem sabe, né? Mas para quem está inseguro, ele vem com essas perguntas. Está valendo agora? Então, deu glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pelo Espírito Santo que nos revela a palavra. Então, vamos ver o 11 agora. Esforcemos-nos, então, portanto, para entrar neste descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Tá? Nós só vamos encontrar esse descanso quando nós entrarmos na presença de Deus diariamente. Você pode ir no seu quarto todo dia, mas nunca encontrar Deus. Se você nunca encontrou Deus, você nunca vai ter descanso. Você pode ir onde você quiser. Pode se enfiar dentro de um cofre, ficar trancado lá. Mas se você não se encontrar com Deus, não é oração. Oração é se encontrar com Deus. Tá valendo? Então, para você se encontrar com Deus e ter descanso, você tem que ter fé. Você não crê a hora que você vai orar que Deus está lá, você quer. Depois da boca para fora, sei lá quem é Deus, onde ele está. Está igual aquela menina. Está igual a menina. E sei lá, Deus fica descansando e eu fico aqui na pior. Precisa ter paciência. Bom, então, é nessa presença diária aqui que ele está dizendo para nós entrarmos nesse descanso e não seguirmos, como é o 11 aqui, o exemplo da desobediência daquele povo. Você já imaginou aquele povo desobediente a Deus? Morreu todo no deserto, o pai, a mãe, os filhos, netos, todos por desobediência. É sério isso. Hã? Então, nós temos que aprender a palavra, porque eu só vou ser obediente se eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu não sei, como é que eu vou fazer? Não adianta você falar para mim o que eu tenho que fazer. Porque isso é espiritual. Então, eu preciso ter um encontro com Deus na oração, que oração é encontro com Deus, para Ele me dar a revelação. Porque é gostoso você ler a palavra e ter a revelação. Ah, fala a verdade, é outra coisa. Descobri isso, fala a boa, essa boa. É muito bom. Então é isso aí, é uma intimidade. Então, através dessa presença, nós vamos entrar no descanso e não vamos mais ficar lutando com a nossa vida. Me dá o 13º. Fica, você também, já um pezinho, sei lá. Qualquer coisa, né? Certo? Deus promete, Ele está dando aqui para nós. Eu estou dando meu testemunho. Acabou, não preciso dessa. Se ele for dar, vai ser. Para quê? Então, nem estou precisando. Para quê? Não estou precisando. Acabou esse negócio. Acabou. Eu orei certo. Cheguei lá em Tulsa, na hora de pagar o hotel, o dinheiro multiplicou tudo na minha mão. Pronto. Nunca mais eu fiquei sem. Vim embora, fui contar, o que sobrou é o que eu levei. Olha que Deus maravilhoso. Então, Ele abençoou a minha vida financeira. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Ele está cuidando disso, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de dentro de mim. Para eu ficar, eu acho ótimo. Quando eu estou lá em casa, não tem ninguém. Meu marido não chegou ainda. Quem estava me ajudando lá para descer, ele já foi. Ah, mas gente, está um ambiente maravilhoso. Não quero ir em lugar nenhum. Tem paz. Deus curar, você não sentir nenhum mal-estar dentro de você. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum vazio. Ah, sei lá. Isso é coisa horrível. É isso que Ele está nos propondo aqui. E oferecendo, Ele diz que as obras já estão todas feitas. Já foram realizadas. É só entrar com a fé. Em Cristo Jesus. Muda. O que você quer? Quer obrigar os outros? Não. Não é por aí. Né? Não é questão de obrigar. De ficar exigindo.
sei lá, exigindo da vida, né? Que você precisa de uma solução. Então, quando nós estamos descansando, nós estamos indo contra o inimigo. Quem é o inimigo é o diabo. Eu estou indo contra, porque eu não estou fazendo o jogo dele. Que 10, hein, gente? Faça-me o favor. Não é bom isso? Mas isso que é descanso, gente.